Bom dia, estamos mais uma vez no nosso programa de todo domingo, o programa Comunidade. A gente está entrando todos os domingos ao vivo, agora pelo meu perfil do Instagram, porque o meu perfil do Instagram já atingiu os 1.000, não é convidados, como a gente chama, inscritos, os 1.000 inscritos que era necessário, e a comunidade PF não tem ainda os 1.000 inscritos. Então a gente vai fazer no meu perfil, depois eu passo esse vídeo para o Instagram da comunidade PF, que eu peço para vocês se inscreverem no comunidade. Gente, é muito difícil a gente fazer um trabalho religioso, um trabalho que a gente tenta ser fiel à palavra e não tem um segundo interesse, não tem um outro interesse por trás. Não tem o interesse de tirar nenhum tipo de vantagem, o que é muito difícil hoje em dia. Então a gente tem um trabalho na nossa simplicidade, de passar o evangelho para as pessoas e passar uma mensagem fiel ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à palavra de Deus, fiel a essa boa nova que Jesus veio anunciar. A gente pede dois tipos de ajuda. Uma, que você se inscreva na página da comunidade PF e divulgue para que outras pessoas se inscrevam na página da comunidade. E outra, para a nossa estrutura, para a gente melhorar a estrutura que tem de iluminação, de recurso de áudio, de recurso de vídeo, você faça agora, não deixa para depois que a gente acaba não fazendo. Participa agora da nossa promoção, que é a doação premiada. Está aqui embaixo, ó. Doação premiada. Está aparecendo? Doação premiada, você faz um Pix de um valor que não vai lhe fazer falta. Deus queira que não vai lhe fazer falta nenhuma. R$1, R$2, o dinheiro que você ia gastar com uma bobagem, o dinheiro que você ia gastar com uma coisa errada, que você inclusive ia se sentir culpado depois, até de comer alguma coisa a mais do que deveria, você se sentir culpado depois. Então a gente pede encarecidamente que você faça a doação para que a mensagem de Deus, essa mensagem que muda vidas, essa mensagem que transforma a vida das pessoas, que dá um novo significado, dá uma nova esperança, tira da morte do suicídio, da morte da depressão, da morte do vício, e traz as pessoas para a luz de Cristo. Então, para que a gente consiga seguir você junto com a gente, que a gente possa seguir nessa missão de levar o evangelho, de levar a palavra, de levar a boa nova, nos ajude com um valor que não vai fazer falta, não vai lhe pesar. R$1, R$2, R$3, R$5, R$10, o valor que está no seu coração. E doação premiada, porque todo domingo, a maior doação que a gente recebe, a gente faz um Pix para a pessoa de R$20, que é o valor que a gente pode pagar hoje de bonificação. Porque a gente pede um valor pequeno, 1, 2, 3, acho que até o valor maior que entrou foi R$5 já de doação, se eu não me engano foi R$5. E aí a gente dá o prêmio para a pessoa de R$20 para a maior doação daquele dia. A pessoa fica feliz, nós ficamos felizes com as doações que entram e está tudo certo. Graças a Deus é uma forma inteligente de fazer uma brincadeira para desenvolver o costume de fazer uma doação para uma coisa que a gente precisa. Hoje a mensagem que a gente vai explorar na Palavra de Deus, em Marcos capítulo 9, Jesus fala uma coisa muito interessante. É a frase que está aqui, ó. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porque quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra o cristão, é a favor do cristão. Amém? Nós não podemos ter mais divisões no nosso cristianismo. O nosso trabalho, ele é feito para unir pessoas de várias linhas cristãs num só louvor, numa só fé, numa só palavra, em um só Senhor, porque não existe dois senhores. Não existe cada religião cristã tem um Senhor. O Senhor é único. Todos vão ter que passar pela mesma porta no reino de Deus. Todos vão ter que declarar o senhorio do mesmo Jesus. Então, todos têm que procurar viver unidos na fé, nessa nossa curta existência.
Para isso, vamos fazer, já começar o nosso programa fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Me avisa quando tiver uns 16 minutos de vídeo. Pedimos ao Senhor, então, que Ele abençoe o nosso trabalho, que Ele abençoe o nosso programa, que Ele abençoe você que está nos escutando, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. Que Deus abençoe você, as pessoas que te são caras, as pessoas que são entregues à tua responsabilidade, aos teus cuidados, as pessoas que amamos, as pessoas que temos dificuldade de amar. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. E oramos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação e livre-nos do mal. Amém. Amém? Então vamos pegar a nossa palavra. Eu já deixei a minha preparada. A palavra de hoje que nós vamos meditar é Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo do 38 ao 48. E diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois venha falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 40 de Marcos 9. E segue: De fato, quem vos der a beber um copo de água por seres de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Quem der ao menos um copo de água a qualquer pessoa que esteja professando o nome de Cristo, não ficará sem a sua recompensa, diz o Evangelho, diz a palavra de Jesus, o próprio Jesus falando. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e os atirassem no mar. Aí Jesus faz uma ressalva. Não existe ninguém que faça um milagre e fale mal de Jesus, e fale mal dos cristãos. Não existe. Mas, se alguém escandalizar um desses pequeninos que estão ouvindo a palavra de Cristo, que estão recebendo os milagres, se alguém escandalizar por uma falta ou por um pecado daquele que proclama o nome do Senhor, seria melhor que lhe prendessem a mó, a pedra que os jumentos movem e se atirassem no mar. Se atasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar. Seria melhor que isso acontecesse. Se você escandalizar alguém, se dispor a proclamar a verdade de Jesus e escandalizar algum desses pequeninos na fé, que não têm o entendimento, que estão confiando nas tuas palavras e no uso que você faz da boa nova de Jesus, da verdade de Jesus, do evangelho de Jesus. E Jesus segue falando, versículo 43, assim, ó. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor que entres mutilado na vida do que tendo as duas mãos indo para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar,
corta-o. Melhor entrardes com um só pé para a vida do que tendo os 2 pés e seres atirado na geena. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrardes com um só olho no reino de Deus, de que tendo os 2 olhos, seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, onde o verme corrói você pela eternidade e o fogo jamais se extingue, queima você pela eternidade. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Eu li um versículo a mais, eu ia ler até o 48, era do 38 ao 48, mas esse versículo também ele é muito bonito. Porque nós que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, vamos pegar só o sal da terra. Se o sal se torna insípido, que nem a palavra diz, mas se o sal se tornar insípido, como é que a gente retempera o sal? Se você pega o sal, imagina você, dona de casa, que tem o açúcar e tem o sal, e você pega um terceiro elemento, branco também, e prova, e ele não tem gosto de nada. Nem de sal, nem de açúcar, nem de nada. Já não tempera, já não conserva. Como é que você recupera o sabor do sal, daquele mineral sem gosto? Ele vira uma areia solúvel em água, né? O sal sem gosto é uma areia, é um cristal que se dilui na água, que se acaba. Não vai ter relevância nenhuma, não vai ter importância nenhuma, não vai ter utilidade nenhuma. O cristão sem sal, o cristão que não dá sabor, o cristão que não pratica o evangelho, onde é que vai estar a utilidade dele? Ah, não, mas ele repreende moralmente os outros, ele diz que está errado, diz que não está errado. Isso não é função do cristão. Ele diz que tem que fazer isso ou fazer aquilo, ou dita uma fórmula para chegar no céu. Não, essa fórmula também não. Se é uma fórmula moral, ela não tem utilidade para chegar no céu. Você anuncia para os teus irmãos que existe um Jesus, que existe um Deus que é Pai, que existe um Deus Criador, que, por infelicidade de um homem e de uma mulher, entrou o pecado no mundo, mas por felicidade de uma mulher, pela bem-aventurança de uma mulher, entrou o Salvador no mundo, a nova Eva, Maria, nova Eva. Por Eva entrou o pecado no mundo, por Maria entra a salvação. E Jesus nos anuncia que deixaria conosco um paráclito, que nos moveria, que ensinaria o evangelho já não mais por lei, já não mais pessoalmente, que nem Jesus, mas de dentro do nosso coração. O Espírito Santo nos ensinaria a verdade dentro do nosso coração. E é essa catequese que nós vivemos hoje. A catequese do Espírito Santo, que deve ser anunciada, que você deve buscar com os teus meios gerar um momento de difundir essa experiência do Espírito Santo e pedir a Deus que Ele revele a verdade, que Ele revele a salvação, que Ele revele o Evangelho, a vida nova dentro do coração do teu irmão. O que você proclama hoje é o menos importante. Você anuncia Jesus para que as pessoas procurem a fé, procurem a graça, mas você tem que propiciar momentos, que a gente teve esse ano um retiro, a gente já teve nosso grupo de oração, a gente teve um retiro esse ano, que a gente propiciou um momento para pedir o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali. E essa é a nossa função. E nos grupos de oração, nós temos grupo de oração toda terça-feira, 7h30, e nosso grupo de oração, a gente também pede o Espírito Santo sempre, para que venha no coração de cada um, para que se faça presente na vida de cada um, que venha com seus dons, com sua graça, com seus carismas, porque esse Espírito tem que habitar em nós. Nós temos que viver conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não por regras, não por normas, não por pessoas, mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.
Vamos encerrar nossa palavra, nossa reflexão de hoje, com esse versículo, com essa frase bonita de Jesus. Tendes sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Amém? Então, que vamos pedir no final desse nosso encontro, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabor, que nesse 7 de setembro Deus abençoe, Deus olhe com um olhar especial para o nosso país, pelas dificuldades que nós vivemos atualmente no nosso país, pessoas deliberadamente brigando contra a família, pessoas explicitamente brigando contra a família, parece absurdo, mas é verdade, um mundo que está caminhando para perdição, para devassidão, parece que está cada vez mais próximo o segundo retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, pessoas brigando contra a pátria, né? Contra o país, as normas que nos regem, sabe? Contra a nossa democracia. Nós temos uma democracia hoje que ela está corroída por dentro, e a gente vai pedir para Deus para que Ele nos abençoe, que Ele transforme esse sepulcro, né? Que virou o governo do nosso país, que Ele transforme isso numa bênção, numa graça, em providência, que mudem os governantes, né? Que mudem os governantes. Os governantes são contra o povo, que usufruem do trabalho dos mais humildes, das ilusões plantadas no coração dos mais humildes desse país. Nós vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, cuide do nosso Brasil hoje de forma especial, nesse dia 7 de setembro, dia da independência, e que nós, cristãos, saibamos levar sabor para a nossa nação, levar sabor para o nosso país, participar também dos momentos cívicos importantes e valorizar o país que nós vivemos, a comunidade que nós vivemos, as pessoas que nós nos identificamos, que geram valor para o nosso país, que geram valor para a nossa pátria. O nosso trabalho do dia a dia, ele gera valor para a nossa pátria. Se nós formos uma nação de vagabundos, nós seremos um país de nem terceiro mundo. Se tivesse um quarto mundo, nós seríamos um país de quarto mundo. Mas se nós tivéssemos amor pelo nosso país, que nem as grandes nações que amam os seus países, lutam, trabalham pelos seus países, são nações de primeiro mundo. Vivem bem, têm estrutura, têm uma situação muito melhor que a nossa, por uma questão de postura diante do seu país. Nós possamos, nós cristãos, ajudar a formar uma nova civilização para um novo país. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele cuide de nós, que Ele cuide de nossa pátria. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo a todos. E não deixa para depois. O telefone é 991928990. Faça uma doação daquilo que não lhe faz falta e que Deus te abençoe. Você ganha um prêmio, de repente, domingo, termina o seu domingo com um prêmio. Grande abraço.